Que o Senhor Jesus nos ajude a aproveitar o tempo que ocupamos na nossa vida de virmos à sua casa. Nós cremos que o simples fato de vocês saírem de casa e virem para a igreja já é uma grande ajuda de Deus. Porque Davi disse que ele gostaria de habitar na casa do Senhor por longos dias e estar no templo do seu átrio durante toda a sua vida, né? Em outras palavras. Vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia, né? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É um versículo que todo mundo deve saber de cor. Como aquele, porque Deus amou o mundo de tal maneira. As crianças, todo mundo deve saber isso de cor. Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Te damos graças, ó Pai, porque a paz que nós temos não é uma paz como a do mundo. O Senhor disse: a minha paz vos dou e não vos dou como o mundo a dá. Ela é independente da consciência, dos sentidos humanos. É uma paz que opera mesmo na dor, mesmo na cadeia. Paulo e Silas cantavam, Pedro dormia. E eles tinham regozijo por sofrerem por amor do nome do Senhor. É a paz que é diferente. No mundo, na parte humana, nós só temos paz quando tudo vai bem. Mas a paz é diferente. Do mundo é quando, na adversidade, nós podemos ter paz com o Senhor, paz na alma. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por essa paz e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Quase que a gente tem que definir uma coisa ou outra, ou pregar ou orar, né? Às vezes a gente vai orar e quer pregar na oração. Eu acho que não é certo. Orar, é agradecer, é pedir, é louvar. Depois então prega, né? Tem um tempo para pregar, então vamos pregar. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é quando tudo vai bem, tudo combina com os sentidos, tudo está em bonança, está prosperando, está progredindo. Então aí a paz. É quando o tiro sai, não é? Puxa o gatilho, o tiro sai. Porque quando o tiro não sai, acaba a paz. Aí vem o aperto. Uma onça aí diante do camarada assim, e ele confia na arma e puxa o gatilho e o tiro não sai. Aí pronto, as coisas mudam todas, né? Acaba a paz. Eu fiz uma anotação aqui perguntando assim: Jó foi um grande antropólogo? Quer dizer, ele foi um cientista que estudou o homem, a espécie humana.
Ele falou com experiência própria, né? Essa é a maior ciência que existe, é da experiência própria. No capítulo 9, verso 2 do livro de Jó, nós vamos lá. O livro de Jó é depois do Apocalipse, não é? Hã? É antes de São Mateus. Hã? Ah, depois de quê? Neemias. Então é depois dos Provérbios. Hein? Depois de Esther? Quer dizer que então é antes do Gênesis. Isso é bom para a gente testar a turma, né? E o pessoal guarda. Pelo menos tem a lembrança, fala, bom, a curiosidade, sabe? Conhecer a posição dos livros da Bíblia é importante, né? Por isso que eu gosto que todos os cultos a Escritura seja dada antes assim que o pregador entra, né, anuncia a mensagem, a Escritura. Não só porque você pode meditar nela e depois quando vai ler, não está aquele desfolha a Bíblia para lá e para cá, e procurando Jó lá no Novo Testamento, qualquer coisa assim. E desperta a atenção de todos para conhecer a posição dos livros, né, na Bíblia Sagrada. Esses chamados pequenos profetas aqui é gostoso, né? É Amós, Oséias e Miqueias, você troca e vai para lá e vem para cá, e está tudo ali, poucas páginas, né? Entre Ezequiel e Malaquias, né? Fica pouquinha coisa. E você tem que encontrar aquilo ali. Tem hora que parece que o livro desapareceu da Bíblia, né? Mas vamos ver aí, Jó, capítulo 9, verso 2. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Uma pergunta que ele fez. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele? Quem se endureceu contra ele e teve paz? Quem se endureceu contra ele e teve paz? Então vai até o verso 4. Vamos ver primeiro, como se justificaria o homem para com Deus? Aí vamos voltar lá aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, justificados pela fé. Foi exatamente isso que trouxe o broto. O broto foi Lutero, porque a semente foi semeada, caiu na terra, e a era de Columba, ela foi negra, tanto quanto a de Laodiceia. Ela foi negra mesmo, muito escura. E aí você conhece a história, como a salvação estava sendo vendida, indulgências e penitências e coisas assim, e haviam comercializado a salvação. Batismo pago de criança por aspersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e uma série de heresias. Heresias. Isso aqui. Justificação pela fé. Então é um tema básico para a nossa fé, né? Por quê?
A fé é o fundamento. Você já foi em Romanos 5, agora já foi a Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. E aí você já voltou a Efésios capítulo 2, verso 20. Está, o fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Aí então é onde está o crente, a igreja. Você não vê uma árvore assim que ela apareceu, né? Só se for pela palavra falada, com Jesus Cristo, com Deus, né? Mas ela cresceu, se enraizando proporcionalmente ao seu crescimento, de acordo com sua natureza. E se você vê aquela árvore ali fora, você não está vendo as suas raízes, mas se não for as suas raízes, ela não estaria ali, ela não existiria. A igreja é assim, é como a árvore. Aliás, ela é chamada árvore noiva. Árvore também fala de pessoas na Bíblia. Vejo Israel como árvores. O justo é como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto no tempo próprio. É uma combinação de toda a Bíblia Sagrada, tanto no Novo como no Velho Testamento, que termina nisto aí. Fundamento. O crente que não é levado pelos ventos que atacam a si próprio através dos motivos, das razões, da sua própria sinceridade, é aquele que é edificado. Porque aí as portas do inferno não prevalecem contra ele, porque ele é a igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja sobre esta revelação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De forma que o discurso é muito bom. Não tem problema. Indubitavelmente é muito bom o discurso. Mas o que fundamenta mesmo a igreja é a palavra falada, é a palestra, é a conversa lá em casa, na mesa, no culto doméstico. Você não consegue dar princípio para a sua família se você não começar o seu casamento com o culto doméstico. Deitar e levantar com o culto doméstico. É daí onde você forma o princípio, o fundamento de uma família de princípio evangélico, nesse sentido aqui, não é o evangélico generalizado. Então, mas o nosso tema mesmo é o homem, não é? O homem. Mas como que o homem, sendo homem, pode se justificar para com Deus? Ele não tem como se justificar para com Deus. É claro que não. É Deus quem o justifica. Mas essa justificação é feita através da fé. Pela fé, temos paz com Deus. Aí, esse Jó, o mesmo Jó, fez essa pergunta: quem se endureceu contra ele, contra Deus, e teve paz? Agora, endurecer-se contra Deus é endurecer-se contra o seu posto do dever, contra a sua própria cruz. O seu posto de dever, às vezes, é uma cruz. Ela é uma cruz. E quando você se endurece contra ela, você não tem paz. Você pode arrumar a sua vida da melhor forma que você possa conseguir lá fora, mas você não tem paz.
Porque você se endureceu contra a sua própria cruz, contra o seu próprio posto de dever. E não há ninguém que endureça contra o seu próprio posto de dever, que não tenha que endurecer-se também contra sentimentos, contra pessoas com as quais ele está ligado, queira ou não queira. Então ele não tem paz. E não tendo paz e persistindo, ele vive menos, diminui os seus dias de vida, porque não é a tribulação. A cruz, propriamente, quando ela é uma predestinação divina, está dentro do programa, do traçado daquela pessoa, ela não diminui os dias de vida daquela pessoa, daquele crente. O trabalho não diminui. Agora, nós contraímos determinadas situações para nós, por nossa conta própria. Isso é verdade. Porque se nós cuidássemos desse sentido, nós teríamos somente tribulações que estavam realmente predestinadas para nós. Como o irmão Branham disse, eu não vou te explicar, irmão, porque eu estava predestinado a passar por isso desde antes da fundação do mundo. Aí então é quando a mulher não se acaba antes do tempo, quando o homem não se acaba antes do tempo. É bom a gente falar sem estar enchendo o tempo, né, como foi comentado hoje mesmo. Como se justificaria o homem para com Deus? Aí vem, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5, verso 1. Então aí nós temos um homem justificado. Mas nós vamos ver o homem predestinado, já que nós falamos nisso. Homem quer dizer carne, sangue. Homem quer dizer pecado. Homem quer dizer teimosia. Homem quer dizer malícia. Quer dizer avareza. Quer dizer adultério. Quer dizer mentira. Roubo, crime. O homem quer dizer contenda, orgulho, vaidade, soberba. Isso tudo é próprio do homem. Não quer dizer que a palavra homem queira dizer isso, mas o homem, o homem carnal. Uns têm determinados defeitos, vamos dizer, mais graves, outros têm em uma forma diferente, socialmente falando, menos graves, mas todos são iguais diante de Deus. Mas esse homem pode ser justificado. Então aí nós obtemos um traço de igual, homem justificado. O homem predestinado. Vamos ver aí Romanos capítulo 8, verso 27 ao 30. Vamos ver. Aos Romanos capítulo 8, verso 27 ao 30. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto.
decreto de Deus, chamados. Nós estudamos o homem chamado, a vocação. Vocação quer dizer chamada, não é? Chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também predestinou. Dantes quer dizer antes, desde que existe tempo. Dantes é antes de que houvesse tempo nesse caso. É por isso que esse nome está posto no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Porque ele conheceu o primeiro homem lá no Éden, desde antes da fundação do mundo. E ele conheceu o último homem que vai viver nessa dimensão aqui, também desde antes da fundação do mundo. O irmão Branham diz assim, que Deus sabia quantas piscadas cada pulga que já existiu e vai existir no mundo daria. Essa é a capacidade do nosso Deus. Ela não tem limite. Então, ele te conheceu. E por isso pôde te predestinar. Não foi assim uma coisa casuística que ele atirou no espaço aí. Não. Cada ser vivente, cada filho dele que está no programa dele, que vai estar com ele, quer seja na sua noiva, quer seja na salvação comum, que vai viver eternamente, foi conhecido por ele. Muito especialmente a sua noiva. E sabemos, veja, verso 29, né? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Então aí, nós encontramos o homem predestinado. Nós já encontramos o homem justificado, já estudamos sobre o homem chamado, já estudamos sobre o homem justificado, temos agora o homem predestinado, e ele continua aqui dizendo, predestinou para ser conforme a imagem de seu filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, ele como filho, e nós como filhos, ele nascido de mulher, ele, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus homem, Jesus Cristo, homem. Como homem, ele é nosso irmão. E ele é o primogênito. E ele é a primícia dos que dormem, se ele ressuscitou primeiro. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora vejamos, verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. É claro, aos que chamou pelo seu decreto, também predestinou, né? São chamados por seu decreto, porque dantes conheceu, também o predestinou. Agora, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Então, aqui nós temos o homem chamado, o homem conhecido, né, vamos dizer, predestinado, chamado, justificado.
E por último, teremos o homem glorificado. Porque esse predestinado, chamado, justificado, pode chegar até a sexta dimensão, mas ele não chega à sétima dimensão, como celestial. Para ele chegar até a sexta dimensão, ele sofre aquele mistério da transformação, e já estudamos aí o primeiro homem, Adão, da terra, segundo homem, Jesus Cristo, celestial, tal o terreno, tais os terrenos, tal o celeste, tais os celestes. Quer dizer, assim como foi o terreno, são os terrenos. Primeiro é o terreno, para depois ser o celestial. Não tem ninguém que poderia vir sendo celestial antes de ser terreno. Aí então, ele vai até a sexta dimensão, como celestial. Ele vai até a sexta dimensão. Mas lá na sexta dimensão, o irmão Branham queria ver Jesus. Disse, não, ele está um pouco acima, ele está na sétima. E a sétima dimensão, então, é para os glorificados. Glorificados. Primeiro, terreno. Segundo, celestial. Terceiro, glorificado. Então, aí está o homem, terreno, celestial, glorificado. É mais do que bonito, não é? É mais do que bonito, é profundo. Então você aí tem o homem terreno, e você não pode, não tem como deixar de ser terreno, porque primeiro é o terreno. E esse penhor do Espírito nos leva a ser celestiais. E nós temos realmente a mente de Cristo. E a mente de Cristo é que combate a mente do mundo. É por isso que você tem uma luta de um cão preto, na linguagem daquele índio, uma ilustração rústica que ele fez, de uma luta que ele tinha dentro de si. Um cão negro e um cão branco. Dizendo ele que o cão branco era o Espírito Santo, e o cão negro a sua carne, o inimigo de sua alma. Perguntaram para ele, quem é que vence a parada? Ele disse, é a quem índio mais alimenta. Então você passou a ter em você uma coisa que refuta, que te leva a sofrer, a chorar, a ficar magoado, coração doído, porque você falou descaridosamente, agiu descaridosamente. Então aquela pessoa, às vezes, constantemente está sofrendo dor no coração. E faz exames e não dá nada, porque isso não sai em aparelho. Olha, isso é muito importante. Vamos para 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, é logo a primeira carta após a de Romanos. Verso 10. Verso 10. 1 Coríntios 6, verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas o quê? Mas haveis sido lavados, e haveis sido santificados, mas haveis sido justificados.
em nome da Santa Igreja, em nome do tabernáculo, em nome da Igreja Batista, Presbiteriana, Pentecostal? Não, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha, por isso que o batismo deve ser para uma pessoa que tenha consciência do que está fazendo. As crianças precisam pensar nisso. E mais um por isso. Um por isso é que a criança inocente não tem por que ser batizada e como ser batizada. Porque o batismo é para trazer uma boa consciência. Você não queira saber o tanto que isso influi na vida. Ela traz uma boa consciência de que você, na verdade, o batismo é, sem dúvida, uma testificação externa do que aconteceu realmente com você. Deve ser assim, pelo menos deve ser. Uma testificação externa do que aconteceu com você por dentro, na sua vida. Então é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Vamos repetir aqui, que foi com razão que Paulo disse para a sua igreja lá em Corinto, que ele não podia falar para aquela igreja como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Por quê? Ele disse, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas. Filha contra mãe, mãe contra filha, pai contra filho, filho contra pai, sendo inimigo do pai. O pai sendo inimigo do filho. Irmãs inimigas. Irmã contra irmã. Irmão contra irmão. Então Paulo disse, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aí ele vai coordenando as coisas, né? Vai coordenando. Vamos voltar no livro de Jó, capítulo 9, verso 11. Eis que passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Não sinto para refletir e discernir, porque se você senti-lo, não é aquele que sente, é claro, não é o sentimento, esse sentimento humano propriamente, porque o irmão Branham disse, Jesus nunca disse aquele que sentir. Sentiu um arrepio, ó, Jesus está aqui. Se não arrepiar, Jesus não estava no culto. Isso aí é pentecostalismo. Mas como que Deus pode passar por você e você não perceber? Como Deus pode estar em você e você não perceber que Deus está em você? Não tem como. Se qualquer uma pessoa cai na graça da outra, uma moça, um rapaz, aquele moço, aquela moça passa a fazer parte de sua vida.
Os objetos passam a fazer parte da vida da pessoa. Corre até o risco de se tornarem em ídolos. A casa, o carro e coisas assim. Porque você sente a propriedade daquilo. Agora, como que você não podia ter uma coisa tão sublime? Agora, isso é o homem, né? Ter uma coisa tão sublime, que faz diferença, porque a única coisa que faz diferença no eleito é Deus. Que faz tanta diferença e dá por desapercebido, e não sentir a sua presença, através de sua palavra, através de sua fé, antes de agir daquela maneira, dessa maneira tão contenciosa, tão carnal, que às vezes nós agimos. Como poderia ser? Vamos ver ainda Jó 9:32. Tem que prosseguir, porque 32. Porque ele não é homem como eu. Se referindo a Deus. Ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Aqui ele quer dizer que Deus não é homem. Não é simplesmente distinguindo um homem entre os demais. Jesus Cristo distinguiu, sendo um homem, que é o único que Salomão disse, entre 1000 mulheres eu não encontrei uma, e homem encontrei eu. Esse é o tipo de quem? Dele. É o único que ele encontrou. Então, como homem, Jesus Cristo distinguiu, porque foi um homem, o profeta diz, totalmente homem, mas, porém, totalmente Deus. Tentado em tudo. Uma pessoa, individualmente, não é tentado nem a metade que Jesus Cristo foi tentado. Porque todas as tentações que existem no universo, Jesus sofreu. Como homem. E há aquelas coisas, aqueles problemas, como o profeta disse, que são crônicos, que o homem já nasce com aquele problema. Ela é circunstancial e que a pessoa não está suposta, quer dizer, sujeita. Ela não tem como estar sujeita a um juízo por causa daquilo, por voluntariedade, mas ela está sujeita àquilo por circunstâncias, circunstancialmente. Os homens nascem com diversas e muito diversas, múltiplas diversidades na vida. Existem muitas diversidades de problemas, de circunstâncias. Agora, ele dá graça para cada um sujeitar aquela circunstância no cabresto, no domínio, porque ele oferece domínio próprio. Então, ele não é homem como eu. Quer dizer, ele não é homem, ele é Deus. Ele não é homem como eu, a quem eu responda. Eu possa responder, explicar, pedir explicação, como a mulher faz com o marido faz com a mulher, o pai faz com o filho faz com o pai, pedindo, inquirindo. O irmão Brana foi perguntar para Deus por que aquela irmã morreu depois de ser curada maravilhosamente. Moça nova ainda, já mãe,
E foi curada maravilhosamente e logo morreu depois. Ah, mas ele se arrependeu tanto, ele chorou tanto por causa dessa pergunta. Ele achava que Deus estava na obrigação de explicar para ele por quê. Por que que ele curou a mulher e depois recolheu a mulher. De uma maneira tão linda, mas recolheu aquela irmã. Nós estamos sempre questionando. As mulheres, então, querem sempre uma explicação para tudo. Principalmente. A irmã Brana disse, e por fim ela conseguiu a explicação. A serpente explicou para ela. Isso vem lá do Éden. Que é uma explicação para tudo. Mas ele chorou muito por causa disso, porque ele perguntou para Deus. Ele queria uma resposta. Olha que quando você requer uma resposta, você logo quer dar uma resposta. É sempre assim. E nós nos tornamos contenciosos no espírito. Aí então passou um tempo, um bom tempo. Acho que o irmão Brana já havia até esquecido disso. Aí Deus veio para ele e disse, olha, eu recolhi aquela minha filha, porque ela estava morrendo um tempo antes, ela era novinha ainda, nova, né? Moça nova, estava morrendo no rio, afogando-se. Mas ela não estava preparada para morrer. E eu lhe dei mais um tempo para ela se salvar. Você queria explicação? Aí, agora eu vou te dar voluntariamente. Você já chorou muito? Você já se arrependeu porque você perguntou, não é? Então, mas esse é o homem, não é? O homem. Jó 11, no livro de Jó, capítulo 11. Não, vamos ver aqui, o 14, Jó, capítulo 14, verso 1. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Agora, qual o homem que não é nascido de mulher? Acho que somente Adão, né? Foi muito abençoado, eles dizem, porque não teve sogra nem caminhão, né? Então, o homem nascido da mulher é de bem poucos dias. Agora, nesse tempo que Jó estava falando, o homem durava ainda 100 e tantos anos. E o que significa 100 anos, 200 anos em relação à eternidade? Nós já falamos sobre isso aqui. 80 anos quer dizer frações de segundos, 8 segundos seria muito tempo em relação à eternidade. Então a pessoa que dura aqui 80 anos, relativamente, em relação à eternidade, que não existe tempo, então ela viveu aqui 8 segundos para Deus. Foi só uma passada por aqui para que Deus manifestasse atributos através dela. Vive poucos dias. E sabendo disso, ele nunca se tornou arrogante. Porque atinar para o fim é sabedoria. Porque há muitas pessoas
com esta sabedoria, que enquanto estão sendo ovacionadas, elogiadas, e em tempo de gozo, de glória, aqui, elas às vezes saem tristes, elas se recluem, porque elas atinam para o fim. Atinam para o fim. Elas sabem que toda a glória aqui é como a flor do campo, que de manhã está bela, quando é de tarde está seca. Então está conhecendo o homem que conhece o homem. Jó era um homem que conhecia o homem, e sabia o que era o homem, porque o homem, ele perde o sentido do que é ser homem, e vive aqui esses poucos dias, como se esses poucos dias fossem toda a sua vida, compreendessem toda a sua vida. Aí então, ele enche os seus celeiros, se assenta numa cadeira de conforto e diz: regala-te, ó alma. Isso depois de rejeitar a liderança, a chamada, o conselho de Deus, de Jesus Cristo. Ele perdeu o senso, perdeu a noção do que é homem. Ele vai passar, você vai passar. O profeta diz: essa menina aí com 15, 16 anos de idade, com os lábios vermelhos de batom, você não sabe que dentro de 3 dias, bicho pode estar comendo aquilo numa sepultura? Nesta hora, no mundo todo, existem muitos cadáveres de moças bonitas de 15, 16 anos, e que amanhã, daqui 72 horas, estão podres na sepultura. E ontem elas estavam nos espelhos, e arrogantes, e orgulhosas, e vaidosas, e se expondo de uma maneira mundana, e não sabe onde está a sua alma nesta hora. Os dias do homem, são poucos. E nós falamos de uma maneira generalizada, o homem e a mulher, claro. É bem de poucos dias e cheio de inquietação. Desde que, se não tiver inquieto, essa criança não tem saúde. Ela já começa inquieta. É pelo bico, é pela mamadeira, é pelo brinquedo, e quer descer do colo, outra hora quer o colo, dá birra por causa do colo, inquieta à noite, inquieta de dia, e começa assim. E você nota que sempre, para adquirir uma casa, sofre tanta inquietação, para adquirir um carro, uma bicicleta, o arroz, o feijão, sofre tantas inquietações. Então não se pode perder a noção do que é o homem, para não cair na arrogância, na insensibilidade. Aí Jesus vem e diz: louco, essa noite pedirão conta da tua alma. E ele afirma ainda: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? O mundo inteiro. Não é um prêmio de uma cena acumulada que deixa tanta gente inquieta e fazendo castelos. Mas o mundo inteiro.
e perder a sua alma? Porque o mundo inteiro seria por poucos dias, com inquietações, com câncer corroendo, com a AIDS rondando. A obesidade, o colesterol, não tem coisa melhor do que se comer à vontade. Macarrão, arroz, feijão, pernil de porco, carne gorda, toicinho, feijão, e essa coiseira toda, vatapá, bobó, canelão, não sei o que lá, pizza, peixe na telha, essa coiseira toda. Não tem coisa melhor do que comer. Mas come, malvada da carne, come. E você vai entupir as veias do coração logo. E vai sofrer um infarto cardíaco. E quem mais sofre de infarto, morre de gordura, é o rico. Não tem muitos pobres morrendo de infarto cardíaco. É de bem poucos dias e cheio de inquietação. Esse é o homem, essa é a mulher. Não se envaideça. Não se ensoberbeça. Salmo 73. Porque você sabe que o homem nascido de Deus não passa nunca. Agora, aí que está a questão. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Em outras palavras, Jesus está dizendo, escuta, quem é que pode te dar o mundo? Satanás mo ofereceu lá no deserto. Mas ele próprio sabia perfeitamente que eu que sou dono disso tudo. Eu não teria que adorá-lo, me prostrar diante dele, porque isso aí me pertence. E eu já fiz a minha reforma agrária, já dei a terra toda para os mansos. Os mansos herdarão a terra. Aí, filhos, né? É a noção do cristão, é a fé que justifica. O que é que justifica a sua fé? Agora vamos ver, o que justifica a sua fé? Justifica a minha fé? É essa segurança, é essa certeza. É a inversão da pergunta. O que vale o homem perder a vida eterna? Seria a inversão, né? Perder a vida eterna, os tesouros eternos, o mundo que será eterno, a terra que será eterna, que nunca mais passará. Perder, o que vale o homem perder tudo isso que é eterno por um que é efêmero, para ganhar um que é efêmero, que é passageiro. Mas você tem que notar isso, que a tendência do homem terreno é essa, é trocar o perene, o eterno, pelo efêmero, pelo passageiro. Por quê? O homem é dotado de sentidos, e os sentidos só se sentem recompensados com o presente. Ele não se congratula com o futuro, ele se congratula com o futuro relacionado à vida humana. Ser um médico amanhã, ser rico amanhã, ser fazendeiro amanhã, coisa e tal, tudo bem. Mas ele não se congratula com o futuro eterno. E não sofre as perdas aqui, as aparentes perdas,
com regozijo, porque é homem, porque é terreno, porque é carnal. E daí então, a razão de nós sermos o maior inimigo que nós conhecemos. É o nosso ego, é a nossa pessoa. É essa carninha aqui, ó. Essa carne que você vê no espelho. É que é o seu maior inimigo. Vamos ficar de pé, irmãos. Agora, veja as coisas de uma forma bem entrelaçadas. Sendo justificados, temos paz. Por quê? Fomos predestinados, fomos chamados, fomos lavados, fomos justificados e, por último, seremos glorificados. Você não vai chegar na sétima dimensão simplesmente como celestial, porque então o corpo celestial será glorificado. Aí é quando nós podemos encará-lo face a face. Aí você deixou de ser o homem terreno, o homem dos poucos dias de inquietação acabou. Amém? Glória a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.